início à nossa última conferência deste ciclo de conferências e temos o gosto de ter connosco o professor João Santos Pereira, que é professor na Católica Medical School, é diretor executivo da Católica, coordenador do Laboratório de Bioestatística, tem uma série de funções extra na Católica e é um apaixonado, pelo que eu percebi, não sei, ele vai dizer sim ou não, por estas questões da inteligência artificial, nomeadamente com o chat GPT. Foi o João que apresentou o chat GPT, por isso o convidei para vos vir aqui, não apresentar, que nesta altura já não é uma questão de apresentar, mas certamente vos dar a conhecer muitas outras valências que espero que sejam novidade, porque assim já ganhou alguma coisa em estar aqui connosco e vão ganhar de certeza. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao João, agradecendo-lhe muito esta conferência e no final teremos tempo para algumas questões, estou já aqui a abusar da sua disponibilidade, mas no final temos aqui espaço para algumas questões. Obrigada, João. Muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e de facto sou perito em inteligência artificial, mas não consigo pôr os slides a passar. Enfim, não abona muito a meu favor, portanto, tentando, explicando de onde é que eu venho, portanto, o meu background, sou engenheiro eletrotécnico, fiz um percurso assim um bocadinho all over the place, saí da engenharia eletrotécnica, na altura toda a gente ia para o consultor, eu fui consultor, trabalhei em banca, foi um momento negro da minha vida, do qual me arrependo e pretendo espiar desde então. Depois fui fazer um doutorei-me em Imagiologia Médica na Universidade de Cambridge, em particular na parte cerebral, e em particular em algoritmos de detecção de padrões de atrofia em demência. Portanto, utilizando ressonâncias magnéticas, estruturais em particular, mas também usando imagiologia funcional, molecular, etc., ver o que é que mudava e aplicar métodos estatísticos e de aprendizagem automática para que o computador conseguisse reconhecer e dizer: ah, este cérebro tem Alzheimer, ou este cérebro tem demência semântica, ou este cérebro tem uma afasia progressiva de qualquer coisa. Pronto. E isto foi o meu percurso até depois desviar por empreendedorismo e outras coisas tantas. Passei também pela Universidade de Coimbra, onde dei aulas de bioestatística, aprendizagem automática, inteligência artificial e coisas do género. Voltei depois à indústria, fundei duas empresas de biotecnologia, uma afundou, a outra foi vendida, não fiquei rico, em média. Por isso é que eu estou aqui. Não estava a fazer isto videolink com uma pinha colada na mão, mas pronto, outros tempos. Enfim, portanto, duas empresas de biotecnologia e depois de vender a segunda, que finalmente correu bem, então fui convidado para a Católica e desde então faço muitas coisas na Católica, como a professora Elizabeth estava a dizer, nomeadamente bioestatística outra vez e alguma parte deste tema de inteligência artificial aplicada à saúde. Agora, todos aqui já ouviram falar do GPT, certo? Certo. Toda a gente já utilizou o GPT. Bem, pronto. Okay, eu vou partir desse princípio. Quem é que daqui nunca ouviu falar no GPT? Nunca usei este. Ok. Nunca ouviu. Bem, nunca usaram, nunca ouviram falar, etc. Pronto. Existe uma coisa chamada internet, que é poleira. E dá para carregar um browser chat GPT. Há uma versão grátis e há uma versão paga. Parte desta apresentação foi usada pela versão paga. Não recebo comissão, mas devo dizer que a versão paga é fabulosamente superior à versão grátis. Tanto que, uma vez, a preparar um e-mail para uma coisa francamente aborrecida que me tinham pedido, eu utilizei o GPT e, de repente, aquilo dá-me uma resposta que eu penso que isto é uma porcaria, quer dizer, não estou habituado a este nível. Eu estava à espera de algo melhor e, de facto, reparei que não tinha selecionado a versão paga. Portanto, 3.5 free, 4.0 pago, a diferença é abissal. E a diferença é abissal, aliás, a diferença é de 500, é parametrizada, quantificável. A diferença é de 571 vezes parâmetros. Ou seja, o GPT-4 tem 571 vezes mais parâmetros do que o GPT 3.5. São duas ordens de grandeza, quase três. Bom,
explicando, vou dividir esta toca em dois segmentos, uma parte um bocadinho mais método, outra parte mais concreta, aplicada à biotecnologia e à ciência. E a primeira vou tentar explicar um pouco sobre a inteligência artificial e sobre aquilo que nós podemos e não podemos esperar. Porque, de facto, há neste momento uma grande confusão em relação àquilo que existe e há 3 campos, francamente, não úteis nesta discussão, que é os groupies, isto é a melhor coisa de sempre? Não. Os céticos, isto é uma porcaria, não serve para nada? Não. E os indiferentes? Mais uma coisa. Não. Pronto, mais uma ferramenta, isto pode ser útil, de facto não é uma panaceia, não é indiferente, vai mudar muita coisa, sem dúvida, e essa mudança será subtil e infiltrante, aos poucos, na nossa vida. Portanto, começava com este desafio, para começar, que era a maneira como inteligência, eu sei que estou aqui a falar com algumas pessoas de psicologia, portanto não vou entrar por aí, mas a maneira como inteligência e talento é definido. Existe uma coisa que o Sr. Schopenhauer, que era francamente um pessimista, me dizia coisas simpáticas de vez em quando, que era uma coisa é talento, outra coisa é gênio. O talento é como se nós conseguirmos identificar um alvo, ou atingir um alvo que mais ninguém consegue atingir, enquanto o gênio, a real inteligência, por assim dizer, é ver um alvo onde mais ninguém está a ver um alvo. E esta diferença, não estou a dizer que nós todos temos que ser génios, de longe disso, esta diferença é uma diferença fundamental naquilo que define uma inteligência artificial. A inteligência artificial nunca é genial, é apenas extremamente talentosa. E nunca nos podemos esquecer disso. E estes senhores que estão aqui, e peço desculpa porque devia ter considerado algumas senhoras, portanto, lamento, mas estes senhores, portanto, reconhecem alguns? Sim. Ok, pronto. O Newton e o Tesla não contam, e o Da Vinci lá em cima, os outros 3. Exatamente. Pronto, é um bocadinho mais estranho. Os outros 3, portanto, temos o Bertrand Russell, temos o Hofstede e temos o Buckminster Fuller. Grandes pensadores, Bertrand Russell filósofo, entre outras coisas várias, o Hofstede é um dos grandes pais da inteligência artificial, em particular com um trabalho mais feito na década de 70 e 80, e o Buckminster Fuller, que foi um senhor que desistiu de Harvard e foi considerado um dos grandes pensadores da primeira metade não, em particular da década de 50 e 60 dos Estados Unidos. Este senhor não tinha nenhum curso e tinha 50 doutoramentos honoris causa. Portanto, aquelas coisas, aquela geodesic dome, desculpem que de vez em quando salto no inglês, foi inventada por ele era um arquiteto, um pensador, um filósofo, etc. Ele disse uma série de coisas relevantes que vou pegar nisso. Mas uma coisa que estes 3 senhores, todos estes, ou melhor, estes 6 senhores tinham em comum é que pensavam de uma forma francamente lateral e fluida. Que é uma coisa que ou nós começamos a fazer, ou então estamos em sérios apuros. Eles eram polímatas, francamente transdisciplinares nas suas investigações e conseguiam ver o mundo de uma forma francamente diferente. Portanto, não eram estritamente especialistas, eram extremamente bons e podiam ser considerados especialistas em uma série de campos. No entanto, aquilo que os definia era algo que estava acima da especialidade e que conseguia unir aquilo tudo. Porque para especialistas, senhoras e senhores, vamos ter a inteligência artificial. E vão ser mais especialistas do que vós algum dia poderão ser. E, portanto, ou estão acima da especialidade ou têm um sério problema. Reconhecem estes dois? Ok. Portanto, o que é que estes dois têm em comum? Além de serem personagens de ficção científica, um de Guerra das Estrelas, outro de Mundo das Estrelas, Live Long and Prosper. Data, I'm fully functional. Exactly. Why? Porque era uma inteligência artificial. Exatamente. Data era um androide perfeitamente artificial, frio, analítico, completamente categórico nas suas decisões e na sua capacidade de análise. Exatamente como o Mr. Spock, que vinha do planeta Vulcano
era uma entidade biológica, não um androide, mas pensava exatamente da mesma forma. Ambos são, assim, um ideal de existência iluminista, perfeitamente analítica, positivista, em que a ausência perfeita de sentimentos e de emoções nos permite uma visão objetiva, positiva, categórica, positiva no sentido filosófico, categórica do mundo. Idealmente, portanto, a inteligência artificial tem estes senhores como os seus semideuses, pelo menos. Problema. Simplificando também, porque eu estou aqui muito preocupado com a parte psicológica, mas simplificando, já ouviram falar do erro de Descartes, do Sr. Damasio, do Sr. Professor Excelência. O erro de Descartes. O que é que o erro de Descartes diz? Alguém se aventura? Sem emoções não se chega lá. Bem, muito obrigado. Sem emoções não se chega lá. Portanto, o erro de Descartes, portanto, grosso modo, o Sr. Descartes disse que havia duas coisas, quer dizer, o res extensa, o res cogitans, para falar latim, o res chic, e dizer que há uma parte que pensa, a outra parte que é material. As duas são perfeitamente destacadas uma da outra e, portanto, idealmente o cérebro podia ficar dentro de um frasco, também há lá a ficção científica, ficar conectado na série de outputs e daí, a partir daí, pensar de forma independente e perfeitamente lógica e pura. Portanto, a lógica na sua forma mais pura. O problema é que, de acordo com este livro, depois uma série de investigação que foi feita confirmando desde então, que removendo um cérebro do corpo, ou seja, removendo todos os inputs sensoriais e de percepção e associado também aos elementos de emoção e de sentimento, que são mais difíceis de definir, o cérebro simplesmente não consegue funcionar. E isso é uma coisa que muitas vezes nós perdemos noção. Portanto, existe, e este livro falava deste senhor, o Phineas Gates, que aparece aqui numa fotografia, portanto, o senhor que trabalhava nos caminhos de ferro dos Estados Unidos, do final do século XIX, início do século XX, já não lembro bem, talvez início do século XX. E ele tinha esta barrinha que ele está a segurar. Portanto, esta barrinha, qual era o trabalho dele, parte das funções dele? Portanto, quando pensarem que o vosso emprego é chato, pensem neste senhor. Portanto, temos um caminho de ferro está a ser construído e há grandes rochas no caminho. Fazia-se um buraco na rocha, quando eram muito grandes para serem movíveis, fazia-se um buraco e enfiava-se dinamite no buraco. Mas o dinamite tinha que estar lá bem ao fundo, senão apenas rebentava um pedaço e aquilo não ajudava. Portanto, este senhor fazia o buraco, enfiava lá a dinamite e depois com aquela vara de ferro calcava a dinamite para ficar bem lá no fundo, acendia o rastilho, cavava, aquilo rebentava e ia ao próximo. Às vezes isto não corria bem, como podem imaginar, e foi o caso do senhor. Portanto, estava a calcar e uma vez que calca talvez com um bocadinho de vimência a mais, aquilo explode e a vara de ferro perfurou exatamente daquela forma. Portanto, por baixo de uma das maçãs do rosto e sai pelo topo da cabeça, fazendo-o perder o olho esquerdo. Ele extraordinariamente sobreviveu. Pronto. Com um dano que está ali definido. E aparece aqui ele, todo contente, ele passou a ganhar a vida com base nessa história. Mas morreu uma pessoa infeliz, pobre, miserável e incapaz de ter qualquer tipo de emprego. Porquê? Porque ele, para todos os efeitos, ficou com demência frontotemporal. Ou seja, portanto, esta zona frontal, temporal, quer dizer, isto simplesmente foi obliterado na zona dele, ele foi lobotomizado à força, ou seja, e ficou incapaz de incapaz de sentir qualquer coisa. Era um calhau. Perfeitamente lógico e analítico, mas perfeitamente incapaz de sentir qualquer tipo de emoção. Pessoa fria, calculista, e, acima de tudo, nós pensamos, não, fria calculista, mas podia ser assim daqueles psicopatas que depois, no final, ganham e são parasitas perfeitos da sociedade. Não, nem isso. Ele não conseguia, portanto, não só começou com vícios em excesso, como não conseguia sequer marcar uma consulta de dentista porque não conseguia tomar uma decisão. Eis a questão. Ele não era capaz de tomar uma decisão. E as pessoas que têm este tipo de demência são caracterizadas por uma incapacidade categórica de tomar qualquer tipo de decisão. Depois há variantes desta demência, mas em particular esta, a comportamental. Portanto, uma pergunta que é
Bem, obviamente, vamos lá ver a ponderação. Por exemplo, quer um pedaço de bolo ou quer morrer agora? Pedaço de bolo, pronto. Esta é fácil, ok? Tudo bem. Mas, maçãs de queijo ou maçãs de fiambre, ou marcamos para conversar amanhã às 4 ou às 4h30, conforme me der mais jeito, esses géneros de coisinhas, qual é o problema disto? Isto já é mais complicado. Deixa-me ver a minha agenda, deixa-me ver o que é que me dá um bocadinho mais jeito, deixa-me ver o que é que me apetece, o que é que se passa. O espaço de parâmetros que nós temos na nossa cabeça é francamente mais plano. Ou seja, a ponderação, a valência entre duas opções ou mais opções, de repente torna-se bastante mais difícil de avaliar. O que significa que, para uma pessoa deste género, se torna impossível de avaliar. Porquê? Porque, grosso modo, todos os momentos de decisão, a este nível, são momentos de loucura. Em que existe algum grau de suspensão da racionalidade e lança-se algo que é um bocadinho de intuição, de emoção, etc. Depois nós racionalizamos fantasticamente e achamos que tem toda a lógica e defendemos. Mas, em última análise, muitas das vezes não é bem assim. E nós operamos dessa forma, por muito que não gostamos. Por muito que não gostássemos. Um computador não. Um computador precisa de ver um espaço paramétrico perfeitamente limpo. Uma coisa deste género. O que os computadores fazem exatamente, seja o que estiverem a fazer a nível da inteligência artificial, o que está por trás é um grau de otimização de uma função de utilidade ou de uma função de custo que opera daquela forma. Em milhentas dimensões. É uma simplificação, uma projeção de 2 dimensões, uma otimização de 3 dimensões, mas aquilo que está a acontecer é isso. Ou seja, começa-se de um ponto e diz qual é o mínimo ou o máximo que nós podemos aqui encontrar. Utiliza-se isso, carrega-se um botão e o computador vai à procura desse mínimo e desse máximo. Qual é a questão aqui? É a maneira como esta paisagem é definida. Quem é que definiu? Muito bem, as bolinhas estão aí para a estrela. Fantástico. Mas como é que a estrela foi definida? E como é que a paisagem à volta da estrela foi definida? Isto são as funções de custo, as funções de utilidade. É aquilo que nós damos aos computadores para dizer, quando analisarem uma situação, tenham consciência de que aquilo que importa é isto, aquilo que não importa é aquilo, e cada coisa tem um número. O computador não percebe uma qualidade, o computador percebe um número. Cada coisa tem um peso, tem um número, tem uma probabilidade. Sem isso, não se faz nada. O que significa que, em termos reais, o que se passa é que os computadores são ótimos a resolver problemas não lineares, complexos, com múltiplos parâmetros em conjunto. Okay? Isto é o que o computador consegue fazer. Tenta otimizar, maximizar ou minimizar. Quando se fala em otimizar, está-se a falar sempre de uma minimização ou de uma maximização de alguma função deste género. Pronto. É o que se está a passar. O que está por trás disso. So far, so very good. Vamos agora dar um exemplo aqui de um filósofo norueguês, infelizmente já morto, o Sr. Ernest. Está lá. O Sr. Ernest, um dos grandes apologistas da ecologia integral, que inventou, talvez antes de qualquer outra pessoa, definiu isto em termos de função para bem-estar. Portanto, este P é bem-estar. Ele disse, bem-estar é igual a paixão ao quadrado, dividir por dor física mais dor mental. Grosso modo. Podemos concordar. Sendo que este P pode ser fulgor, paixão, alguma coisa assim. Uabá. E o quadrado, ele dizia também, o quadrado não é estritamente quadrado, é um expoente que pode mudar de pessoa a pessoa, mas uma coisa é certa, é polinomial, não é linear. O S é suffering. Sofrimento. Portanto, o que é que, quando nós damos uma função destas a um computador, o que é que o computador vai fazer? Como é que se maximiza este bem-estar? Com mais paixão. Com mais paixão ou com menos sofrimento. As opções. Exatamente. Agora, matematicamente, o que é mais eficiente? Paixão ou sofrimento? Matematicamente. É os dois. Curiosamente não. Sofrimento. Sofrimento é um denominador. Se nós conseguirmos pôr aquele denominador zero,
acontece ao bem-estar? Infinito. Pai! Loucura! Problema. A função é recursiva. Paixão é a função de sofrimento e sofrimento também é a função de paixão. A expressão não estipula isso. Ou seja, nós não conseguimos isto depois, perguntem aos psicólogos. Mas, se nós dermos isso ao computador, ou seja, se nós pedimos ao computador para otimizar a nossa vida, ele diz, bom, faça umas coisas que acho porreiras e que acho de algum gozo, mas acima de tudo, diminua a dor. Diminua a incerteza. Resultado, isto é sebejamente conhecido, ficamos pessoas francamente atrofiadas, quer dizer, com mínimo de paixão, mas uma dor ainda mais baixa e matematicamente isto faz sentido. Ou seja, o problema destas funções é que elas têm que ser explícitas. O computador não vai por implícito. Nós temos que explicitar alguma coisa para o computador. E, portanto, se nós damos alguma coisa, o computador está a operar por trás com base numa coisa destas. E, por muito que isto faça sentido, a lógica matemática é um bocadinho como aquela lógica do Google Maps, quando está muito trânsito, que nos enfia por becos infinitos e por meio de quintas, assim, matematicamente aquilo faz imenso sentido. Mas, por amor de Deus! Isto já aconteceu uma vez, acho que foi na Escócia, que encontrou um caminho em que tiveram que chamar bombeiros e exército, porque uma fila imensa de dezenas de carros cheia de pelo num campo, porque o Google Maps todos diziam, bem, está muito, então desviem-se por aqui, que há um caminho aqui mapeado. Sim, está bem, mas era um caminho por através de uma quinta, de um campo cultivado que tinha estado a chover. Correu mal. O sentido crítico ficou na gaveta. Exatamente. Não só o sentido crítico é um problema, e a quantidade de pessoas que também se queixam que o GPS, e atenção que isto já aconteceu de facto, o GPS as lança dentro Em do mar. ruas estreitas, autocarros presos em ruas estreitas. Por exemplo, mas mesmo com campia de ponderações, haverá sempre um grau de exceção a alguma coisa. A implementação do senso comum numa máquina é famosamente difícil. É possível, até certo ponto, mas é fabulosamente difícil. Ou seja, as máquinas são particularmente boas quando o sistema é francamente complexo, quando a dimensionalidade do problema é enorme e quando nós não conseguimos desmontá-lo. Ou seja, quando nós não conseguimos olhar aquilo de várias dimensões e de repente a nossa capacidade lógica de processamento falha, então aí, fantástico, buscamos a máquina e ela complementa e nós sabemos interpretar o seu output. Quando são coisas mais próximas da nossa vida, da nossa experiência enquanto seres humanos, ou quando nós, mesmo depois de analisar um sistema com esta complexidade, temos o output, a partir daí tem que haver um grau adicional de interpretação, caso contrário as respostas podem ser francamente válidas, mas totalmente absurdas. O problema é que nós caminhamos a passos largos para não fazer essa interpretação e para confiar alegremente naquilo que o computador nos deixa. Porque um computador está sempre em formato de interpolação e nunca de extrapolação. Também. Quem aprendeu regressão linear, quem é que daqui se lembra do que é uma regressão linear? Okay. Bom, pontos, reta lá em cima. Fantástico. A reta só funciona no domínio dos pontos. Atrás dos pontos e depois dos pontos que nós temos na nossa amostra, não sabemos o que é que se vai passar. Se calhar aquilo faz uma montanha de ondas e só é direitinho naquele sítio. Portanto, extrapolação matematicamente é uma operação que não faz sentido. E aquilo que um computador faz, operando de forma matemática e lógica, é sempre interpolações. E no momento em que nós exigimos uma extrapolação, nós estamos, ou devíamos estar conscientes que estamos a pegar no modelo e a estragá-lo, e qualquer resultado pode ser categoricamente absurdo. Qualquer coisa serve. Estamos literalmente a pedir ao computador para inventar. E nunca nos podemos esquecer isto. Portanto, lembrem-se, primeiro, estamos com uma função de custo. Segundo, estamos sempre em interpolação em termos do que é possível fazer. O que nos leva ao Sr. Hofstede. O Sr. Hofstede escreveu um livro que tinha a ver com estes três senhores. Alguém os conhece? Bach,
os caracóis, Escher e Godel. Portanto, o que é que eles têm em comum? Aquelas figuras em que umas formas se interpenetram na outra, o contraponto de Bach, em que a música se interpenetra uma na outra, e o teorema de Gödel, que é uma coisa francamente esotérica, mas que diz que a matemática não se consegue provar a si mesma. A matemática é um sistema em si incompleto e, por muito que tentemos utilizar um sistema lógico para provar, existirá sempre uma lógica fora desse sistema lógico. Estes senhores têm em comum é que demonstraram, de alguma forma, que é possível, que a nossa consciência enquanto seres humanos está para lá da interpelação básica que um computador consegue. Portanto, o livro que eu posso recomendar, quer dizer, não tenho direitos a receber, mas são estes laços eternos, é francamente interessante e desafiante. Isto não é particularmente prático em termos de utilidade computacional, porque isto é tão complexo computacionalmente ainda não conseguimos estar aqui, mas o que o autor propõe é que existe uma recursividade dentro da maneira como nós pensamos que é, para todos os efeitos, impossível de replicar, ou praticamente impossível, tanto como nós conhecemos em termos de máquina. E a maneira como as grandes descobertas e as grandes artes são feitas é utilizando e puxando ao limite essa recursividade. Recursividade que é uma coisa dentro de outra, por sua vez é dentro de outra, por sua vez é dentro de outra. É como uma caixa que se abre, encontramos outra caixa que se abre, se encontra outra caixa que se abre, e assim sucessivamente, infinitamente. E, curiosamente, a proposta dele é que é assim pensando. Aliás, assim pensando. Aliás, existe um outro autor, eles sabem esta dicotomia que, francamente, não é bem assim, mas vamos deixar um bocadinho. Entre cérebro direito e cérebro esquerdo. Quem é que já ouviu falar disto? Pronto, ok. Cérebro direito e cérebro esquerdo. Cérebro direito mais criativo, cérebro esquerdo perfeitamente lógico e analítico. O que é que daqui é canhoto? Ok, o vosso cérebro é completamente ao lado disto, quer dizer, ninguém percebe como é que vocês pensam. Bom, mas a sério, quer dizer, aquelas coisas que nós não percebemos a nível de análise funcional cerebral, quer dizer, é canhoto sim, fantástico. Bom, aquilo que se passa, portanto, há uma teoria enfim, há uma teoria que diz que esta recursividade funciona entre os dois hemisférios. Portanto, há uma parte analítica, que depois é processada emocionalmente, ou criativamente, ou abstratamente, que depois leva o seu output para a parte analítica, que depois o leva outra vez para a parte criativa, assim, para todos os efeitos, num loop infinito e de repente, quer dizer, como epifenómeno disto, salta a consciência e salta aquilo que nós temos como inteligência fluida. Isto, aliás, tem implicações particularmente interessantes a nível de fenomenologia em aproximação e distanciamento de um objeto. Por um lado, a parte analítica distancia-nos do objeto, a parte criativa aproxima-nos do objeto, e quando nós encontramos a frequência de reverberação perfeita entre nós e o mundo, então a partir daí, sincronizados como estamos, o mundo cria um significado que suplanta a sua significação. Fecho os parênteses filosóficos, apenas que a cena é marada quando a conversa é cruzada. Portanto, no fundo, a nossa inteligência é algo deste género. Okay? Portanto, e isto é francamente difícil de modelar. E quando nós estamos à espera de falar com uma entidade consciente, não olhem mais, podem ficar. Pois não. Quando falamos com uma entidade inteligente, no fundo o que se está a passar por trás é algo deste género. Pelo menos de acordo com algumas teorias, das quais eu apoio. Okay? Isto não é categórico ainda, ninguém sabe definir o que é inteligência natural. No entanto, o que é isto? É uma proteína. Um desenho, uma simulação de uma proteína. Isto foi um output do AlphaFold. Já ouviram falar do AlphaFold?
Portanto, Google criou uma série de máquinas de inteligência artificial pré-GPT, que se chamaram os alfas, o AlphaGo, o AlphaZero, o AlphaFold, em que o AlphaFold, por exemplo, ainda é utilizado, e neste momento talvez atrevo-me a dizer que a maior parte das descobertas de novos potenciais targets proteicos e enzimáticos é feita através do AlphaFold. Porque, olhando para estruturas tridimensionais complexas e utilizando também a estrutura, falando disso, o Hofstadter também fala exatamente disso, a estrutura, o folding das proteínas, primário, secundário, terciário e quaternário, exatamente. Portanto, a maneira como isso opera é extraordinariamente recursivo, mas matematicamente equacionável. E o AlphaFold consegue responder a isso. Portanto, um problema deste género, por exemplo, para targets, para novas moléculas, ou quando nós sabemos qual é o receptor, sabemos qual é a forma do receptor, mas não sabemos como é que alguma coisa pode fazer binding exatamente com aquilo. Isto, neste momento, levava a problemas fabulosos que, neste momento, conseguem ser resolvidos de uma forma bastante rápida com o AlphaFold, utilizando o serviço da Google para este efeito. E aquilo que é feito é pega uma base de dados, processa aquilo tudo em biologia, portanto, isto é tudo biologia estrutural e tem um output que tem uma previsão de então como é que o binding pode ser feito. E sugere. Portanto, depois também tem as printers de proteínas que conseguem, até um certo ponto, criar aquela estrutura molécula a molécula. E neste momento é para onde, por exemplo, a biologia estrutural está a avançar. Todos os modelos anteriores não conseguem, neste momento, competir com isto. O problema disto, os outputs são tantos e tão diversos que qualquer coisa vale e há coisas que não conseguem ser úteis e outras que até podem ser perigosas. Ou seja, o papel do investigador apenas mudou, no sentido de conseguir avaliar melhor o que é que se está qual é o output e o que é que se está a pedir para o computador fazer. No entanto, é necessário ter cuidado para evitar excessos eventualmente perigosos. Mas reparem, isto é um problema fechado. A inteligência é um problema aberto, o tema da recursividade. Isto é uma interpolação com base em estruturas conhecidas. Não é, para todos os efeitos, uma extrapolação no sentido lato de uma grande descoberta. Nós não vamos, através disto, eventualmente descobrir um novo mecanismo de folding de proteínas. Vamos descobrir apenas como, porque já está modelado, hard-coded, literalmente, matematicamente, dizer como as proteínas têm este comportamento, agora resolve o problema. Se as proteínas tiverem um comportamento que nós desconhecemos, arriscamos-nos a perdê-lo. Porque, no fundo, o que o computador vê é uma coisa deste género. Portanto, nós vemos aquelas formas todas, o computador apenas vê uma coisa disto. E isto é uma matriz de distâncias. Diz, eu tenho esta molécula que tem uma distância, uma semelhança, em termos de semelhança, uma semelhança com outra, ou com o complementar de outra, para efeitos de binding, que é tanto. 0 é exatamente igual, 1 já é distante, 10 não tem nada a ver. Pronto. E aquilo vê uma escala de cores, testa uma montanha, faz uma matriz e vê isto. E no fundo está a escolher os verdes mais escuros, tirando aquela diagonal que é a molécula com ela própria. Senão, já não tem tanto interesse. O computador apenas vê isto por trás. E faz outra coisa também. Classifica. Diz, isto serve, isto não serve. Isto é bom, isto é errado. Este eu vou apresentar, aquele eu não quero apresentar. Portanto, isto que vocês estão a ver neste momento é uma espécie, é um classificador. Em inteligência artificial, os classificadores são talvez dos algoritmos mais básicos, em que se diz, olha, dão aqui uns dados e encontra aqui a diferença entre duas categorias, por exemplo. Uma regressão logística, é o categorizador mais básico, não supervisionado. Isto que vocês estão a ver será um suporte vector machine, de aprendizagem supervisionado. Ou seja, isto significa que supervisionado ou não supervisionado, significa que foi treinado ou não foi treinado. Não foi treinado, olha, está aqui uns dados, descubra aqui o que é que se está a passar, foi treinado, olha, isto é doente, isto não é doente, aprenda lá qual é a diferença, olha, está aqui o novo, onde é que coloca? De um lado ou do outro? Pronto. Isso é a ideia deste nível de supervisão. Portanto, existe um julgamento implícito. Existe um julgamento implícito que pode levar a problemas graves depois a nível de justiça e de aplicação social
da inteligência artificial, porque para todos os efeitos o que se está a passar é nós temos pessoas diferentes e isto é particularmente grave em termos de bancos. Portanto, há uma categorização a priori, a pessoa recebe, já tem uma montanha de dados, nós damos os nossos dados, porque aquelas coisas que aparecem, aqueles botões chatíssimos, dizer, aceito, sim, aceito, deixa-me ver a página, exatamente. Chegamos a um banco, o que vai acontecer? Uma seguradora, o que está a acontecer por trás é, existe um agregador que nos vai identificando, fazendo um profiling, e isso é feito de forma explícita na China, de forma muito implícita e mais financeiramente rentável no nosso mundo ocidental. E aquilo que também está a acontecer a nível de papers académicos e de grant writing. O que é uma grande boa, o que é uma grande mau, o que é um paper bom, o que é um paper mau. E aquilo vai, e preparem-se para isso, e preparem-se muito, muito em breve, não estou a dizer daqui a 5 anos, estou a dizer talvez já este ano, sendo que lá a Caixa já faz isto, por exemplo, já é uma realidade, está aqui um grande, o algoritmo simplesmente faz isto. Olha, com base naquilo que eu tenho de conhecimento, de grandes que passaram e grandes que não passaram, o segundo não vai passar. Ponto. Mas porquê? Não, acabou. Não há, volta para trás. Qual é o feedback? Não há nenhum. Adeus. Next. Pronto. E isto vai ser o mundo que nos espera e que neste momento já existe. O problema de todos estes sistemas é que não estão à espera deste bicho. Que bicho é este? Cisne preto. Cisne preto. E porquê é que este bicho está aqui? Porque achava-se que os cisnes eram todos brancos até aparecer o primeiro imigrado. Não quer migrar. Exatamente. Não foi imigrado, mas foi na Austrália. Quando finalmente a malta chegou à Austrália, olhou para cisnes negros e disse: meu Deus. O cisne era uma metáfora de alvura. A coisa era branca como um cisne. Catapimba. Há aqui um cisne branco. Pronto. E isto foi uma coisa que foi desenvolvida pelo Sr. Nicholas Nassim Taleb no seu grande livro, The Black Swan, que a seguir o grande crash financeiro de 2008, que ele foi um dos poucos que previu que uma coisa daquele género podia acontecer. Ou seja, todos esses sistemas funcionam perfeitamente bem dentro daquele espaço paramétrico bem definido, com aquelas fórmulas matemáticas bem categorizadas, mas no momento em que existe algo completamente fora do sistema, BOM! Exatamente. A coisa estoura. Portanto, um algoritmo nunca é capaz de ver para lá do seu espaço paramétrico. Okay? E se nós, enquanto seres humanos, ficarmos atidos ao espaço paramétrico do algoritmo, nós tornamos servos daquilo que devia ser o nosso cérebro. Porque precisam de espaços bem definidos, com formas matemáticas, só interpelantes, sem utilizar recursividade, em problemas fechados, e não são capazes de detectar grandes desvios dessa parametrização. São, para todos os efeitos, burros. Que nem uma pedra. Burros. Não se esqueçam disso. Volta este senhor e o Buckminster Fuller. O Buckminster Fuller fez uma coisa extraordinária fez muitas coisas extraordinárias, mas uma das coisas extraordinárias foi ele, de facto, viu o mundo de maneira completamente diferente. E falo isto de forma objetiva, explícita. Ele patenteou em 1949 um novo mapa do mundo. Maneira de projeção. Nós temos aquela projeção Mercator, que é aquela que aparece em todos os Google Maps, tudo aquilo, pronto, aquilo é projeção de Mercator. Tinha sido definido no século XVII, ponto final. Acho que é assim. Ora, volta. Bem, há uma montanha de séculos. Tanto que achavam, e era dito, quer dizer, ele primeiro não conseguiu patentear porque disseram, ouça, não há novos mapas, não há novas formas de olhar para o mundo. Há séculos. Portanto, o que é que o senhor está aí a dizer? Esqueça. E ele disse, não, um mapa de Mercator tem uma montanha de problemas, em particular nos polos, e existe uma nova forma. Se eu pegar numa esfera e projetar aquilo num icosaedro, que é um polígono regular de 20 faces, então eu vou conseguir ter uma projeção perfeitamente equilibrada. O GIF é horroroso, mas a ideia é esta.
Portanto, ele de facto conseguiu ver o mundo de uma forma completamente diferente e mapeou desta forma. E utilizou isto depois para desenvolver uma série de conceitos económicos e políticos em relação às periferias, em relação às diferenças entre Norte e Sul, em relação aos países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, e a maneira como toda a massa terrestre aparece quase como um contínuo, aqui, da esquerda para a direita, e as zonas periféricas de desenvolvimento económico conseguem ser balizadas com retas em vez de com círculos. Utilizou isto depois para fazer uma coisa chamada o jogo do mundo, etc. Isso é tudo uma nova talk, se quiser. Mas aquilo que ele disse foi: reparem como a mudar a maneira como nós vemos o mundo consegue mudar até as categorias que nós utilizamos para ver o mundo. Não é só, olha um novo mapa que é tão fixe. Não, olha uma nova maneira de ver o mundo, que, by the way, toda a gente disse que era impossível, mas com base nisto eu consigo pensar em conceitos sociais, políticos e económicos, também eles completamente diferentes. E isto é uma coisa que, naturalmente, o computador pode fazer, e hoje, naturalmente, que este mapa foi feito pelo computador, mas a parametrização que lhe foi dada foi dar uma projeção deste género. O computador sozinho não chegaria lá. E tanto que ele diz uma coisa, em particular, neste livro, que é fabulosamente interessante, utilizando a ideia do planeta Terra enquanto nave espacial, que é o tema da especialização. E eu fecho aqui o tema da especialização, que é a especialização exclui o método de pensamento que foi aquilo que nos permitiu evoluir como espécie. E ao nós tornarmos ferramentas e máquinas nós próprios, e em particular quando nós utilizamos máquinas para fazer o suposto pensamento, que não é, que é outra coisa, mas o suposto pensamento por nós estamos a tornar especialistas de especialidades que no final nos tornam, ele utiliza mesmo esta frase, escravos, e nos congelam numa situação de escravatura. Ele até vai mais longe e diz: a educação dos príncipes é aquela que permite a latitude de pensamento, e a utilização da classe servente dos escravos é aquela que os vai congelando e cada vez mais definindo e agregando em áreas tão específicas que uma pessoa se torna impossível de se movimentar à medida que a vida progride. Isto é um dos grandes desafios, porque até agora o crescimento económico funcionou bem nessa base. Uma pessoa podia ser um especialista e, de acordo com a Comissão de Fundo, escravo do sistema, mas sem problema nenhum. Mas o problema é que as máquinas vão nos remover isso. Vão mesmo remover isso. Vão tornar essa lacuna completamente explícita. E nós temos duas escolhas. Ou assumimos o nosso papel enquanto funcionários de uma grande máquina industrial social, que terá depois os seus créditos financeiros de compensação ao final do dia, ou então existe alguma coisa para lá e temos que pensar desta forma mais latitudinal. E entro agora mais especificamente na parte da ciência e da investigação, mas até lá vou respirar um bocadinho e pergunto se me querem interromper com alguma questão entretanto. Era bom ter mulheres aí. É verdade. Também é verdade. Meia culpa. Meia máxima. Eu não quero roubar o palco, podem ficar à vontade. Não? Ok, pronto, só para aquecer um bocado. Ainda não terminou, mas já ficam os parabéns, João. Adoro, acho que é a prosódia e o envolvimento e uma discussão rica para todos nós, independente do momento que estejamos. Pronto. Mas há aqui questões, isso é um bocadinho um bálsamo daquilo que é os riscos que, da minha perspectiva, nós corremos. É verdade, concordo plenamente que não se pode ir para o extremo e já passamos por essas revoluções noutro momento, mas como alguém que vem das neurociências, preocupa-me grandemente o impacto que é a existência dessa ferramenta e a possibilidade de poder utilizá-la para imensas tarefas, sem um discernimento claro de até que ponto pode ser ajuda e até que ponto pode ser fuga de desafios que nós sabemos que para o nosso cérebro são muito úteis. Preocupa-me imenso
até que ponto isso terá impacto a nível do nosso desenvolvimento cerebral e da nossa capacidade cognitiva. Agora, falando mais em termos comportamentais. Eu gosto muito de especular quanto a isso, e era isso que ia lhe fazer um bocado um desafio, que é pensando no ritmo de utilização que tem havido, quais são as consequências para o nosso desenvolvimento cognitivo que vê a médio e longo prazo. Né? Para quem estuda, em particular, as neurociências, pensando no que é a importância da reserva cognitiva, o que é a importância da diversidade cognitiva e da resistência que isso tem para patologias, para o envelhecimento, para enfrentar os desafios, preocupa-me grandemente uma utilização massiva sem uma contrapartida e um certo equilíbrio. Muito obrigado. Muito obrigado pelos. Em termos de evolução, reparem que nós deixamos. Quer dizer, eu já faço parte de uma geração que a biblioteca era um sítio onde se estudava, que era decorada com livros. Bem, havia um decor, com umas estampas, pronto, mas para todos os efeitos havia um computador à frente e aqueles livros não eram tanto necessários. Por exemplo, toda uma pesquisa bibliográfica, que antes era particularmente difícil, tornou-se fantasticamente mais simples. Neste momento, se for confrontado com uma biblioteca, no sentido antigo da palavra, andarei à nora e talvez libertarei uma ou duas lágrimas, se estiver à procura de. E à medida que as coisas vão evoluindo, as nossas competências também se vão adaptando nesse sentido. Portanto, tal como esse tipo de pesquisa antiga já não é necessário, também nós nos vamos habituando e vamos, enquanto sociedade, nos adaptando a uma realidade cada vez mais de menor qualidade. Reparem, por exemplo, no tema do artifício. Portanto, antes em que um artesão podia passar um ano inteiro a fazer uma mesa, que era uma peça extraordinária, que a pessoa reconhecia. Pelo amor de Deus, quer dizer, IKEA contra placar está a andar. Pronto. A nossa exigência também mudou. Perdeu-se também esse elemento, esse reconhecimento. E também nós pensarmos sobre os assuntos, quer dizer, quem é que daqui vai para lá, no nível da página 5 do Google, quando faz uma pesquisa? Chegar à página 5 já é um desespero. Já é mesmo. Já não conseguimos mais. Pronto, isto aquilo é Google, vá à página 1, página 2, vá à página 3. Pronto, olha, não encontrei, próximo. Vou ter uma pesquisa, vá lá. Dá-me uma resposta. Portanto, nós estamos a adaptar nesse sentido, mais rápidos, muito mais superficiais, isso já foi quantificado, e também com uma fluência bastante inferior em termos do fator GI de plasticidade intelectual, porque de facto não precisamos. Não precisamos. É como aquele fenómeno conhecido entre casais. A mulher lembra-se das datas de aniversário e dos nomes da malta toda e dos sobrinhos e dos afilhados, etc. E o homem sabe onde é que estão os seguros e as contas, não sei o quê, grosso modo. Uma coisa, dando um exemplo, e peço desculpa pelo ser um exemplo tendencioso. Mas pronto, vamos trocar, quer dizer, é o marido que se lembra das datas, a mulher sabe exatamente onde é que estão os descontos e os seguros. Pronto, exatamente, é isso. É isso. Peço desculpa, confundi no início. Pronto. Mas isso, de facto, é um fenómeno conhecido que é a memória partilhada do casal. E, de facto, quando um morre, quando se separa, de repente, há uma parte de nós que, de repente, quem sabia isso era a minha mulher, o meu marido, quer dizer, eu não sei, quer dizer. Porquê? Porque não precisava, de facto, eu exteriorizava isso. E, neste momento, nós estamos a exteriorizar tanta coisa que nos tornamos francamente preguiçosos. Mas porque não precisamos. O problema é que, se existir, de facto, um hecatombe em que, de repente, os sistemas falham todos, nós, vamos ser francos, quer dizer, quem é que daqui sobrevive a um apocalipse zombie? Quer dizer, daqueles filmes, daquelas séries extraordinárias. Quer dizer, ok, porquê? Eu perguntei quem é que sobrevivia ao apocalipse zombie. Alguém pôs a mão no ar. Exatamente. Também era brincadeira, mas não se olha da série vai. Sim, mas a questão, eu não gosto dessas séries porque eu não me identifico com os heróis, eu identifico-me com aqueles que estão lá a arrastar.
Olha, era eu, quer dizer, eu nos primeiros 20 minutos, pá, quer dizer. Não, este arte Chrome não vem grátis. Portanto, e quem é que daqui sabe fazer pólvora? Sabonete. Sabão. Boa, boa. Alguém, portanto, fica na minha equipa de sobrevivência. Ok? Pólvora, sabonete, fazer. Ok. Quem daqui andou nos escoteiros e aprendeu a fazer fogo? Aquela. Boa, ok. Então, temos equipa. O resto pode haver. Pronto, este género de coisas. Quem é que daqui. Vamos lá ver. Quem é que daqui é capaz? Vamos imaginar que aterravam há 500 anos atrás, tinham isto no bolso sem rede. Ok? E chegavam a um nativo dessa época e diziam: isto é uma montanha de coisas. E ele ficava fascinado. Extraordinário instrumento dos deuses. Então explique-me lá como é que isso funciona. Isso eu não sei. Mas mostre-me lá, nós queremos fazer igual. Isso também não sei. Um lápis, caramba! Quantas pessoas é necessário para fazer um lápis ou uma caneta? A extração do minério da grafite, a madeira cortada exatamente daquela forma, a borrachinha na ponta com aquela consistência de dar, o metalzinho. Quer dizer, é uma cadeia mundial global que trata disso. E quando de rebentar, não há lápis, a não ser aqueles que foram produzidos com a sabedoria dos antigos. E nós, neste momento, temos essa sabedoria dos antigos. Somos utilizadores francamente burros, lamento, de uma série de ferramentas aparentemente inteligentes. O que nos dá uma aparência de inteligência e de superioridade completamente deslocada. Portanto, não estamos lá. Agora, olhando para o tema da investigação, portanto, existe aqui todo o tema do research process, portanto, e aqui entre uma coisa mais específica, portanto, vou fechar aqui um bocadinho, aqui o CPT já me ajudou a escrever esta parte. Portanto, 15, ok. Tudo bem, à vontade. É mesmo? É. Pronto. Que é, portanto, temos este ciclo todo, que já se sabe, portanto, identificamos o problema, fazemos literature research, research question, design study, sample design, data, processamento das coisas, e escrevemos no final uma coisa porreira que esperamos que tenha boa nota ou que seja publicado. Grosso modo, é isto. E então, em termos clássicos, aquilo que era particularmente útil era aquele ponto 7, que era da parte do processamento analítico dos dados. Pronto. Utilizávamos o Excel, fazíamos umas coisas, limpávamos aquilo, utilizávamos bioestatística para uns elementos descritivos e uma parte inferencial, eventualmente fazíamos ali uns gráficos porreiros e depois utilizávamos machine learning como uma extensão. Pronto. Talvez tivesse aqui um padrão, portanto, grandes datasets, mas para todos os efeitos da minha vida de laboratório, isto já é completamente esotérico, não tem nada a ver comigo. O problema é que há um shift completo com a inteligência artificial, em que todos os elementos, de repente, começam a estar em play com uma capacidade de envolvimento explícito, não é implícito, explícito, de inteligência artificial em todos os elementos deste processo. Portanto, esta perspectiva que de antes era perfeitamente linear, e temos o cientista tradicional no seu laboratório com bata branca, de repente, a nível de literatura, isto pode ser feito de forma automática. E já ouviram falar de uma coisa chat PDF? Chat PDF. Vejam o que é o chat PDF. Agradeço-me depois. Em que se pega num PDF, coloca-se o PDF dentro de um motor de inteligência generativa, que é o G, generativo. Generativo, atenção, generativo significa que ele inventa. A palavra um motor que inventa coisas. Pronto, não se esqueçam disso. E ele resume, responde a perguntas, extrai dados, extrai tabelas, encontra literatura semelhante, etc, etc. A de identificação de perguntas, reparem que estas perguntas podem ser identificadas, mas não se esqueçam que elas serão interpolações. Não são extrapolações. Estar à espera de uma grande descoberta científica, como gerada através de uma pergunta de investigação dentro de um algoritmo de inteligência artificial, é estar à espera de uma galinha de madeira ótimo. Okay? Não é isso que o algoritmo faz.
toda a otimização do study design, e isto, atenção que eu já utilizei, é fantástico. Tenho estes dados, o que é que eu devo fazer? A, B, porque lá está, é tudo bastante programático. É saber, portanto, existem regras e best practices bem definidas e isto pode ser uma conversa. E atenção, estes algoritmos é para conversar, não é para utilizar tipo Google. Qual é o melhor não sei o quê e tal? Entra. Não concordo, quero isso, gosto deste, vamos pegar neste, desenvolve aqui, tira aquele elemento, extrai. É uma conversa. É um assistente. E é assim que devem ser utilizados. Decidiram do sample design exatamente pelos mesmos motivos. Existem estratégias ótimas, bem definidas e reconhecidas. Workflow de a mostrar data exatamente igual. E aqui, naturalmente, quer dizer, os datasets, que é o que tradicionalmente já é utilizado. Está aqui uma montanha de números, não. Sendo que, neste momento, o ChatGPT, na solução paga, tem uma coisa que é, coloca-se um cheiro de Excel lá e ele faz todas as análises estatísticas. Todas. Extrai gráficos. Eu digo, eu nem precisei, aliás, eu testei isto com um fecheiro, em que eu tirei o fecheiro para lá e ele descobriu sobre o que era o fecheiro, que eram dados de um eletrocardiograma. Uma série de eletrocardiogramas. Pelos dados que me está a apresentar, isto é um estudo sobre eletrocardiografia em pacientes com tal. As variáveis tinham nomes perfeitamente obtusos. XPT3. Ele descobriu. Okay? Writing the report, por favor, quer dizer, então reportes e artigos com inglês macarrónico, quer dizer, é tão last decade, ok? Get over it. Texto, põe-me isto em inglês bonito, pronto, chuchu, já fiz mais. Ok? E mesmo na identificação de problema, mas supostamente é a grande ideia geral. Problema, atenção, pronto, isto é tudo muito bom. Sim, é verdade, é tudo muito bom. Mas os grandes desafios e as grandes descobertas da ciência não podem estar dependentes apenas disto. Para fazer everyday science, que é fundamental para a nossa sobrevivência, isto é categoricamente fundamental. Mas para fazer grandes descobertas, não necessariamente. Aliás, uma coisa que tem vindo a acontecer com a democratização e expansão da ciência, que é ótimo por um lado, mas por outro, sem um artigo na Nature, no início deste ano, com um índice de disruptiveness da ciência do artigo, e aquilo a cair a pique. Portanto, não há, dependente da área, mas para todos os efeitos, na última década, a ciência disruptiva é muito reduzida. Muito reduzida mesmo. E com isto, se a pessoa se ater simplesmente a isto, ainda mais crítico vai ficar. O que não significa que, isto já atenção, foi dito em 2020 sobre o GPT-3. Human Evaluators, portanto, ter um artigo científico, ter uma grande. Quem é que daqui já reveu artigos científicos e chorou porque aceitou aquilo e agora tem que rever o artigo e aquilo é a pior coisa de sempre? Ok? Exatamente. É o desespero, em particular quando recebe aquele e-mail. Tem até amanhã, não se esqueça que os 15 dias estão a passar. Dizer, oh, meu Deus. Está overdue. Já está overdue, exatamente. E depois você está ali, são 11 da noite, a dizer, o que é que este tipo quer dizer? Pronto. Isto, quer dizer, pode ser muito feito, uma montanha de coisas pode ser feita e virá a ser feita através de reviewers automáticos. A Springer veio dizer que não, pelo menos aqui há uns tempos disse que não. A Elsevier já disse, sim senhor. Ok? Isto é interessante. Mesmo autores, atenção. Autores. Portanto, a Springer não aceita autores artificiais, a Elsevier não se chateia com autores artificiais. Isto, por exemplo, a parte de métodos, aquela parte um bocadinho mais ram-ram, etc. Mesmo a parte de introdução, ali qual é a metodologia de research, tem aqui estas referências todas, escrevem uma introdução à maneira. Se for standard, why not? Quer dizer, pronto. E, mais uma vez, em inglês mau, esqueçam, acabou. Esses tempos, já não tem desculpa. Pronto. E depois, lá está, existe toda esta perspectiva mais ampla de ciência. Portanto, uma coisa é o research process, mas depois, lá está, a seleção de hipóteses, escrever grandes, a identificação de oportunidades, essas coisas todas, a análise de grandes, e como também disse, o La Caixa já analisa estes grandes, as propostas de grandes de forma automática. E não, inapelável. O problema disto é que são, muitas vezes,
buracos ou caixas negras que nós não conseguimos utilizar de outra forma. Não conseguimos apelar, não sabemos qual é o feedback, simplesmente não. E, ou seja, isto é um tema de human in the loop, que é, dentro do loop de ciência, o humano vai fazer parte, mas há um loop todo, qual o humano não faz parte. Ele está dentro do loop, mas o loop não é estritamente humano. Ou seja, nós temos que saber qual é o nosso lugar, porque depois existe um humano que vai confirmar ou não, vai dizer, não, isto afinal não é bem assim. Não, esta grande devia existir, esta grande foi rejeitada, mas efetivamente tem aqui o mérito, etc. Ou vice-versa. E à medida que isto vai sendo feito, mais fortalecemos a aprendizagem dos algoritmos que nos vão substituir. Isso é uma coisa. A minha mulher é radiologista, por exemplo, ela envolve-se em uma montanha de projetos a fazer segmentação automática de tumores, etc., que depois são alimentados a máquinas. E eu digo, tu estás a alimentar as máquinas que te vão substituir. E daqui a 10, 20 anos, isso é o que se espera. Porque, de facto, à medida que as coisas vão avançando em termos de inteligência artificial, nós já entramos naquilo que é chamada a terceira geração, em que aqui está a falar do brain model, mas não, atenção, isto é aquilo que eu vos chamo a atenção, não confundam isto com a maneira como nós, enquanto indivíduos pensantes, pensam. É diferente. Este brain model simplesmente significa que é um sistema tão expert que pode mimificar o funcionamento de um sistema humano, mas não é um modelo neurológico tal como uma ficção científica de inteligência artificial geral poderia supor. Porque, efetivamente, o que se tem passado é uma série de avanços e recuos nesta evolução. Agora estamos aqui, portanto, este gráfico termina em 2020, a seguir a 2020 temos o GPT, que é outro grande salto. Os alfas surgiram antes. Mas aquelas zonas cinzentas, que eram os invernos de inteligência artificial, em particular ali da década de 70 até o início da década de 80, é que as pessoas tinham desistido de inteligência artificial, não valia a pena. E aquilo que no fundo aconteceu duas coisas fundamentais. Um aumento brutal do poder de computação, brute force, para todos os efeitos, e as redes neuronais profundas. As redes neuronais, não vou explicar exatamente o que há, é parecido com o modelo de neurónio, sim, mas não é bem. E aquilo que está a acontecer é essas redes tornaram-se mais e mais profundas até chegarem a um ponto, por causa do quê? Por causa da capacidade de computação, até chegar a um ponto em que ultrapassam a capacidade de um ser humano aparente. Portanto, isto agora pode, com o advento do GPT, pode saltar rapidamente, ou então, quer dizer, pode voltar a outro inverno. Nós não sabemos ainda. Mas é pouco provável que volte a outro inverno. Haverá uma outra limitação, que é a parte regulatória, que, como aconteceu em 1911 com os Luditas em Inglaterra, quer dizer, que, liderados pelo Ned Ludd, em que começaram a partir as máquinas de selagem, porque aquilo era uma grande ameaça. Quer dizer, nós não queremos ir por esse caminho, no entanto, é muito arriscado ficar demasiado atrás. E uma coisa que pode acontecer é uma grande diferença de ritmos entre a China e a Europa, exatamente por causa dos temas de regulação. E não vale a pena nós regularmos tudo e mais um par de outros se nós tivermos uma China a avançar demasiado depressa, por exemplo. Portanto, o GPT tem esta definição toda, eu não vou mudar, tem este loop todo de definição, mas uma coisa é certa, nós não sabemos, nem queremos saber. Okay? Nós queremos utilizar aquela caixinha e chegar ao final e dizer, sim senhor, o problema é que quando nós não sabemos quais são os parâmetros disto, arriscamos a ficar em situações em que somos dominados pelo modelo. E nós não queremos isso. Portanto, chamo a atenção para esse efeito e, vou só aqui passar, que chamo também a atenção para os Domain Specific Models que vão começar a aparecer. Tal como existiu o chat PDF, também existem os modelos associados à PubMed, o BioGPT, por exemplo,
que ainda, portanto, não sei, é apenas um protótipo, mas para análise e escrita de modelos de biotecnologia, papers grandes, etc., vai ser a grande referência. E, portanto, existe uma série de desafios que nós temos que identificar. Nós temos de aceitar a tecnologia, porque dizer, não, eu não vou utilizar isto, é como alguém recusar a ter um computador. Nós podemos imaginar isto, isto acontecia aqui há 30 anos, dizer, eu não lido com computadores, quem é que agora se atreve a fazer uma coisa dessa? Há uma série de riscos, em particular éticos, que nós temos ainda que mitigar, e é necessário nós irmos incorporando estas ferramentas, caso contrário, ficamos rapidamente ultrapassados e podemos ficar surpreendidos. Porque, de facto, o comboio já partiu e é necessário, existe um grau de urgência nisto, é necessário adaptar a inteligência artificial nos nossos métodos de investigação, é necessário adaptar as estratégias utilizadas e as melhores práticas do nosso trabalho e é necessário também integrar a parte interdisciplinar e transdisciplinar. E, acima de tudo, acabe com isto que é, nunca se esqueçam que isto são expert systems. Chama-se inteligência artificial apenas para efeitos de marketing. São expert systems. Se vocês são experts, estão a competir diretamente com esses sistemas. Não o façam. Muito obrigado. João, havia aqui a discussão ou a aplicação de perguntas. Deve ser por ser canhoto, neste momento estou de um emaranhado ao que consigo balizar uma questão, mas as dúvidas são muitas, mas havia aqui a discussão, lá atrás, Lourenço. Eu faço essa questão por causa também de um bocadinho de ceticismo, se calhar, relativamente à tecnologia. Não porque não acho que ela não seja fenomenal e o facto de me analisar Excel assim em segundos é uma coisa que eu preciso, porque não quero passar deste trabalho. Mas a questão são modelos, são tecnologias e inteligências artificiais, não é? Que aprendem e que são ensinadas por alguém. Não pode haver um bocadinho de enviesamento das opiniões que eles transmitem, que muitas vezes transmitem como sendo verdade. Eu digo isto porque isto não é certo. O ChatGPT é relativamente recente, mas houve o caso da TEI no Twitter, se não me engano, que também por aprendizagem em contacto com outros utilizadores se tornou nacional-socialista e disse coisas horríveis no Twitter. Temos o caso da Alexa, que diz que Jesus Cristo era uma personagem fictícia. Ou seja, se nós não sabemos quem é que ensina e não sabemos onde é que ele vai buscar as fontes, ou se tem alguma preferência por fontes, nós devemos, assim, colocar a nossa confiança plenamente num... Lá está, nós não sabemos qual é a fonte deles e eles muitas vezes não dizem qual é a fonte sequer e não sabemos se existe algum enviesamento. No caso, assim, científico pode não ser um problema, mas se utilizarmos o ChatGPT para uma pesquisa assim mais abstrata, mais filosófica, pode haver enviesamento político ou não. Ou isso não é um risco. Isso não é um risco. Isso não é nem sequer um problema. É apenas uma catástrofe que já é realidade. Ou seja, nós neste momento já estamos aí. Portanto, houve um estudo que saiu, eu gostaria de vos dar a referência, não me lembro, mas que estima que por 2030 que 25% das relações mais próximas e íntimas nos Estados Unidos, de uma faixa etária abaixo dos 30 anos, sejam digitais. Ou seja, que o grande parceiro de amizade ou amoroso seja um avatar. Portanto, quer dizer, quando nós estamos numa situação desse género, nós estamos a colocar a nossa vida inteira, o nosso bem-estar inteiro ao serviço ou nas mãos de um algoritmo. E enquanto nós neste momento, de facto, ainda podemos ter algum grau de distanciamento, porque esta tecnologia é um bocadinho nova, tal como quando surgiu a internet, a pessoa podia dizer, estamos lá a ver se isto é bom ou não, pronto. Daqui a 10 anos, a nova geração, que neste momento está na escola, já não vai ter esse espírito crítico. Tal como nós hoje vamos ao Google ou à Wikipedia, sacamos aquilo como se fosse verdade. Sim. Pronto. Fazemos uma curadoria daquela informação. Algum dia está na Wikipedia. É bom? Não. Há muita qualidade na Wikipedia.
Mas começa a ser cada vez mais e mais difícil nós identificarmos isso. E aquilo que vai acontecer com estes algoritmos, eu sei neste momento de pessoal que tem filhos, cujo uma das melhores amigas é a Alexa. E se a Alexa diz que Napoleão era egípcio, teve um caso com Cleópatra e vivia na Atlântida, eles vão acreditar. Sim, senhor, foi a Alexa que disse. Portanto, estamos a caminhar rapidamente para essa via. É o que Orwell avisava, não é? No 1964, em que eles mudam de história, mudam a história e as pessoas, a certa altura, já não sabem onde é. Mas é o 1984, tem essa parte, mas dentro do mundo novo. Portanto, é assim um coquetel do Sim, Soma e Newspeak. Eu gostava de saber, uma vez que a profissão de especialista está condenada, como é que nós ensinamos os nossos alunos a tornarem-se génios? Facílimo. Isto é assim. Faculdade de Medicina. O que se passa é... Atenção, que quando eu digo especialista, é um especialista cognitivo. Eu digo que há profissões de futuro, como por exemplo arquiteto, eletricista, canalizador, são francamente, digo isto sem ironia nenhuma, são profissões de extraordinária promessa futura. Porque são insubstituíveis, pelo menos nas próximas décadas, por causa da manipulação fina, etc. Portanto, existe esse potencial, portanto, um ressurgimento da parte técnica e da parte do artifício, isso acho que é um ponto fundamental. E em termos de cognitivos, então é necessário grande aposta na inter e transdisciplinaridade, porque é necessário apostar sempre em matérias que sejam de grande fluência. Ou seja, o aluno ser bom aluno e ter 18 àquela cadeira e saber tudo do livro, respondeu às perguntinhas todas, é muito bem, não é muito útil. É necessário, no entanto, a transdisciplinaridade, estar assente na disciplinaridade. Ou seja, é necessário passar por esse processo iniciático para depois poder construir por cima. Não é removê-lo completamente, dizer, agora não é preciso exames. Não, desculpem. Okay? Ainda é preciso validar a disciplinaridade desses alicerces, mas sempre construindo por cima a fluência do conhecimento, de modo a que as coisas consigam ser interpenetradas umas nas outras, para se conseguir ver o conhecimento como um grande bolo e não como apenas um conjunto de processos e de textos que foram aprendidos na sequência lógica. Eu acrescentaria a isso, achei muito interessante a sua resposta, agradeço, mas há uma coisa que, se calhar, a inteligência artificial, de facto, não está próximo de lá chegar, que mencionou hoje aqui, que tem a ver com a intuição e a criatividade, e, portanto, até que ponto é que essa transdisciplinaridade e essa leitura mais integrada não deve passar também pela incorporação dessas dimensões que a ciência tem, se calhar, alguma suspeita de utilizar, mas até que ponto é que não passaria por aí a viabilização profissional? Sem dúvida, é um ótimo ponto e eu subscrevo inteiramente. Acho que sim. Uma salvaguarda à pena. Aquilo que se achava que uma máquina não podia fazer, e isto era dogma em 2018. Dogma. Uma máquina não consegue ser criativa. Neste momento consegue. Aliás, o GPT, o G, é generative, para todos os efeitos é criativo. É inventor. É mentiroso. Mas certamente imaginativo. Pronto. Agora, o problema aí é, e tanto que já se fizeram testes, quer dizer, está aqui uma obra de arte, um pintor humano, um pintor artificial, qual é qual? As pessoas não sabem distinguir. Está aqui uma peça de música humana, uma peça de música artificial, as pessoas não sabem distinguir. E, portanto, é necessário exigir também isso, portanto, de facto, essa parte de criação deve passar pelo elemento artístico, mas o elemento artístico não pode estar desconectado
da parte, e agora vou ser um bocadinho meta, não pode estar desconectado da sua função mitológica. Ou seja, existe uma função de criação de propósito e de narrativa social e de identificação da nossa realidade ontológica que é servida pela arte, que não pode estar desconexa. Não pode ser apenas uma coisa técnica e de virtuosismo, de exercício de virtuosismo. Tem que estar associado a rito e mito. E aí sim fará sentido. Vou dar ali a palavra e se calhar encerrávamos também para respeitar mais ou menos os tempos. Uma das grandes promessas que têm vindo a ser faladas até pelo Sam Altman, que foi um dos grandes criadores do ChatGPT, é a tecnologia por trás dos Transformers, que permitem, ou permitirão no futuro, supostamente já há alguma pesquisa feita nisso pela OpenAI, que diferentes algoritmos GPT, ou não GPT, mas com a tecnologia Transformer, comuniquem uns com os outros e troquem os tokens que contêm o conhecimento que vão ganhando e gerando. A minha pergunta é essencialmente: essa capacidade de comunicação vai algum dia substituir o programador humano que está a ensinar a inteligência artificial? Ou será sempre preciso ter o programador humano e as máquinas nunca se vão ensinar umas às outras? Sim, primeira, não, segunda. Ou seja, isso já acontece, isso já aconteceu, aliás, duas máquinas que entraram em comunicação uma com a outra, que têm inventado o seu próprio modelo de linguagem, que foram desligadas porque a malta se assustou. Mas isso não só já aconteceu, como é para onde nós vamos caminhar. Porque os próprios, portanto, um transformer, no fundo, são os módulos de algoritmos que transformam, lá está, portanto, todos os dados de input e fazem todo o processo de geração do GPT. E são módulos sequenciais daquilo, quer dizer, fazem filtros, etc. Depois, no final, sai um algoritmo que é o softmax, que faz uma probabilidade e, no final, maximiza e tem lá um grosso modo. Ter estas máquinas todas a ligar-se entre si, pronto, é um bocadinho tipo Skynet, para quem conhece o Terminador, o Exterminador implacável, mas para todos os efeitos é para onde nós caminhamos, porque quando os sistemas são tão expert, então o ganho real dessa comunicação é efetivo. Portanto, nós conseguimos medir e extrair os benefícios disso. Agora, vai chegar a um ponto, e a programação neste momento, que era, lá está, também era dogma, há 5 anos, quer dizer, um programador, se há a profissão que vai ser necessária no mundo, no futuro, vai ser um programador. Não. Por causa disto mesmo. Porque neste momento estas máquinas são autorreplicantes no sentido de software. Não dá, obviamente, mas conseguem ser. Basta-se dar uma instrução que elas conseguem replicar, ir otimizando e parametrizando os seus modelos. Já estando ligada à net, a GPT-4 já está ligada à internet e, portanto, consegue ir bebendo, maximizando, otimizando e evoluindo. Portanto, programador é daquelas profissões categoricamente menos boas para o futuro. Bom, acho que vamos encerrar por aqui. Não vou sequer perguntar se há mais questões, está bem? E agradeço muito ao João. Acho que sermos daqui todos mais ricos, inquietos e desconfortáveis. Há horas desconfortáveis. Muito obrigada.